Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você mais uma parte aí do estudo que nós estamos ministrando todos os dias, uma porção para a sua vida, né? Curando feridas emocionais. Você deve estar percebendo que hoje eu estou sem fundo musical. Por quê? Porque o YouTube está reconhecendo os fundos musical como autoria e está bloqueando e tirando o som para algumas pessoas. Aí fica lá só a imagem, sem o som. E até mesmo o Facebook também reconhece o som como autoria, né? Eles fazem a denúncia da música, né? Por conta da direitos autorais e retira o som. Então, com isso, não está sendo edificante. Se você perdeu o som do primeiro, segundo áudio desse estudo, solicite que nós teremos o maior prazer em gravá-lo novamente para a edificação da sua fé, da sua vida espiritual, tá? Então, é isso. Lamentavelmente, nós não vamos poder, vou tirar aqui também esse som, nós não vamos poder colocar o som. Esse é a quarta parte do estudo, né? Curando feridas emocionais, e a partir de hoje vai sem fundo musical. Porque na verdade o que importa não é o fundo musical, é o conteúdo daquilo, né, da palavra, do estudo para a sua edificação espiritual. Não sei se já me apresentei, mas repito, sou a Bispa Eliane, do Ministério JAM, ou seja, Igreja Levando Jesus às Nações, Ministério Petrópolis. Estou trazendo para você o estudo, né, da autora Joyce Meyer, onde também estou tomando a liberdade de colocar, de comentar dentro do estudo, né, acrescentar aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, o entendimento que o Espírito Santo me deu desse estudo maravilhoso. E o tema de hoje é a companhia do medo. Vamos lá? Por causa de abuso sexual e emocional, pessoas sofrem em seu lar, em sua infância, e passam por uma infância cheia de medo. Às vezes são controladas com ira e intimidação. Há pessoas que sofrem e não conseguem nem falar que são abusadas. Tem pessoas que não são nem forçadas fisicamente a submeter-se ao abuso, mas tem tanto medo da ira da pessoa que acaba cedendo o que ele pede, ou que a pessoa, que o abusador pede, por medo. O abusador às vezes força fingir que gosta daquilo, né? Que faz bem, que vai fazer bem para a pessoa, né? E acaba levando a pessoa que está sendo abusada até a acreditar naquilo também. Algumas vezes em que timidamente a pessoa abusada tenta falar com honestidade sobre como se sente, ela acaba sendo devastada, afrontada, amedrontada, e assim rola-se, passa-se tempos e a pessoa continua sendo abusada. As reações violentas do abusador, a fúria, a cólera, às vezes amedrontam e levam a pessoa a continuar cedendo ao abuso. E isso é muito triste, porque às vezes as pessoas que são abusadas também não têm com quem falar. Primeiro, por vergonha, e segundo, porque as outras pessoas têm uma visão tão séria, tão assim, né, perfeita do abusador, que não acredita na pessoa que está sendo abusada. E torna a pessoa abusada frágil para se expressar, para poder, né, expressar os seus verdadeiros sentimentos sobre como ela está, o que ela está passando, como ela está se sentindo. E ela vai mudando, vai se tornando
cada vez mais triste, cheia de complexo, cheia de medo. É muito triste uma pessoa que é abusada, principalmente nessa área aí, abusada sexualmente, que esse abuso muitas das vezes acontece no meio da família por pai, tios, irmãos, familiares, e deixa assim feridas emocionais bastante profundas. A autora vai contar que o pai dela trabalhava à noite, voltava para casa cerca de meia-noite, e que ela se lembra como todo o corpo dela tremia de medo logo assim que a chave entrava na fechadura. Ela ficava completamente tensa, porque nunca sabia se ele iria até o seu quarto e tentaria colocar suas mãos sobre ela, ou se chegaria furioso com algo que não gostou. Porque a fúria, a ira de um filho presenciar a ira de um pai com a mãe, isso também é um abuso, é um trauma na infância. Uma das coisas mais difíceis para ela, para a autora, né? Ela vai contar, Joyce Meyer, que uma das coisas mais difíceis para ela era a falta de estabilidade, por não saber o que esperava ela cada dia, cada segundo. Ela vivia com medo, porque nunca sabia o que podia ou não acontecer e o que ela podia ou não fazer. Ela poderia fazer alguma coisa um dia e o pai dela se agradar daquilo, mas poderia fazer exatamente a mesma coisa no outro dia ou mais tarde e levar uma surra por isso. Então, o medo de ter amigos vinha de dois fatores. Se fossem mulheres, ela tinha medo que o pai tentasse atraí-las para sua armadilha e abusar dela também. E se fosse homens, ela tinha medo de seu pai o maltratasse ou maltratasse ela para tentar separá-los. Ela era cercada de medo. Ele abusava e ele acusava violentamente de ter intimidades com aqueles rapazes da escola. Ela negava, mas ele acusava. Ele não permitia que ninguém se aproximasse dela, porque na visão dele ela pertencia só a ele. E durante o ensino médio, nunca foi permitido ela ir a um jogo de futebol, um beisebol, um basquete. Ela tentava desenvolver relacionamentos na escola, mas nunca permitiram. Ele, né, o pai, nunca permitia que tais relacionamentos amadurecessem a ponto de convidá-los, né, os amigos, para irem à casa dela, ou ela ir à casa deles. Eu nunca deixei, ela vai dizer, eu nunca deixei ninguém se sentir livre para me visitar. Aliás, ela nunca recebeu visita dos seus amigos de colégio, ela não permitia. Se o telefone tocasse, era para ela. Ela pensava apavorada. E se for alguém da escola? Durante todo o tempo, ela estava lidando com medo, muito medo. Medo de ter amigo, medo de permanecer solitária. E assim, não se envolvia com ninguém, se isolava, se fechava no casulo, a ponto de tornar-se potencialmente um desastre para todos que o cercavam. Certamente, ela sentia medo, mas mais que o medo, estava o embaraço e a vergonha. E acima do embaraço e da vergonha, estava a dor que a nossa autora sentia. Medo, medo, medo. Seu pai batia muito, a cada fim de semana e frequentemente levava ela
com ele em suas bebedeiras, bem como usava fisicamente de acordo com a sua vontade. Muitas vezes ele vinha para casa furioso e batia na mãe. Certa vez, ele bateu nela porque achava que o nariz dela era grande. Motivos bobos, banais, insignificantes. Ele não batia na autora, na menina, com frequência, mas creio que na mãe, ela vai dizer aqui que batia com mais. E às vezes sem nenhum motivo. A mãe não era tão terrível, como se para merecer, né, receber aquilo do pai, pensava. O pai controlava tudo que acontecia ao seu redor. Ele decidia que hora deveria acordar, que hora deveria dormir, o que deveria comer, o que deveria vestir, o que deveria gastar, quanto poderia gastar, com quem a mãe e ela se relacionariam, o que poderiam ou não poderiam assistir na TV. Era um verdadeiro ditador. Em resumo, ele controlava tudo na vida da mãe e da filha. Era verbalmente abusivo, tanto com a mãe quanto com a filha. E às vezes, o único irmão que nasceu quando ela tinha 9 anos de idade, ela se lembra de desejar desesperadamente que o novo bebê fosse uma menina. Ela pensava que talvez se houvesse outra menina na família, ela poderia ser deixada em paz, ao menos parte do tempo. Mas o pai amaldiçoava quase constantemente, usando uma linguagem extremamente vulgar e obscena. Ele era crítico a respeito de tudo e de todos. Em sua opinião, nenhuma das duas, nenhum dos filhos, nem a esposa fazia nada certo, ou algo que valesse a pena. A maioria do tempo, eles eram lembrados de que não prestavam. Às vezes, ele agia de forma justamente oposta. Ele dava dinheiro e dizia para fazer compra. Algumas vezes até comprava presente para elas, mas era manipulador e controlador, fazendo com que precisasse, para alcançar o que desejava, pagar por aquele presente. Outras pessoas não tinham valor algum para ele, exceto ao usá-las para cumprir os seus propósitos egoístas. Não havia paz em seu lar. Realmente ela não sabia o que era paz real, até crescer e mergulhar na palavra de Deus por muitos anos. Nasceu de novo, a autora vai dizer, nasci de novo, com a idade de 9 anos, enquanto visitava parentes fora da cidade. Uma noite foi com eles até uma reunião da igreja, pretendendo encontrar a salvação. Não sabia dizer como percebeu que precisava ser salva, mas Deus deve ter colocado esse desejo dentro do coração dela. Ela acredita. E ela aceitou Jesus Cristo como seu Salvador naquela noite e experimentou uma gloriosa purificação. Antes daquele momento, sempre que sentia suja por causa do incesto, mas ali, pela primeira vez, ela se sentiu limpa, como se tivesse recebido um banho interior. Contudo, como o problema não terminou, assim que voltou para casa, o antigo sentimento retornou. Ela pensava que tinha perdido Jesus e assim não conhecia ainda a paz real e a alegria interior.
Queridos e queridas, se você pensa que essa história termina aqui, você ainda vai se surpreender muito com o que essa mulher passou, essa mulher abençoada, essa mulher de Deus, que se despe dessa forma, através desse estudo, para ajudar muitas pessoas que talvez estejam passando pelas mesmas coisas ou por momentos piores. E talvez o que você esteja passando, você esteja dizendo nesse momento: meu Deus, o que eu estou passando não é nada, em vista do que essa grande mulher de Deus passou. Talvez até aqui você já esteja sentindo que você é uma mulher feliz, você é um homem feliz, você é uma pessoa feliz, porque existem pessoas que passaram e estão passando situações muito piores que as suas. Vamos nos agarrar a Jesus e no próximo áudio eu vou trazer o tema para você, a traição. Até lá, Deus te abençoe, a paz do Senhor.